Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, Pai e Criador, agradecemos pela vossa paternidade sem fronteiras, pela vossa beneficência sem limites, pelo vosso amor sem exigências. Pedimos que nos abençoe, porque acordamos mais uma fração de nossa consciência, porque abrimos os olhos para mais um ângulo da visão, porque andamos mais um passo na jornada evolutiva. Senhor, ainda temos muito que aprender acerca da rogativa, das emoções que ela favorece, das irradiações que se sucedem em estado de êxtase, da felicidade que podemos perceber na humildade da prece. Jesus, não nos deixeis abandonar estes recursos espirituais. Ensinai-nos outra vez como ensinastes aos discípulos, a orar sem que essa oração nos leve a repetições sem discernimento, a esperar perceber sem fazer esforço, a confiar sem intolerância. Ensinai-nos a orar na faixa do amor com a vida e pela vida, com a sabedoria e pela sabedoria. E que, acima de tudo, cumpra-se a vossa vontade e não a nossa. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome e queremos elevar as nossas preces e as nossas vibrações para que possamos receber o concurso da corrente franciscana, das falanges brancas do universo e dos orixás que comandam a nossa casa. Pedimos a Francisco de Assis, a Miguel Arcanjo e a Tupinambá, o nosso guia-chefe, que nos proteja e nos suporte na nossa caminhada evolutiva, para que sigamos tentando pôr em prática o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Pedimos por todos os nossos irmãos sofredores que se encontram nos hospitais, manicômios, prisões e pelas ruas. Pedimos pelas crianças abandonadas, maltratadas, exploradas e abusadas, pelas vítimas das guerras e de conflitos étnicos, religiosos e políticos. Pedimos pela paz no mundo, entre os povos e as nações, entre as religiões, seus líderes e seguidores. Rogamos a Maria Santíssima que envolva com a sua luz azul de paz e harmonia toda a humanidade, e que todos nós, filhos do mesmo Pai,
com o mesmo destino, possamos caminhar juntos na estrada que leva à perfeição. Que possamos colaborar com bons pensamentos e energias positivas para o saneamento da psicosfera do nosso planeta, tão conturbada nesse processo de transformação que se opera. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara e pelos irmãos que ajudam a mantê-la e aos projetos sociais da CFA. Que as nossas preces envolvam a todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Bem-vindos, meus irmãos, a mais um Evangelho da Casa de Francisco de Assis. Hoje nós temos o capítulo 4 do Evangelho. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Essa passagem é do Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 1 a 12. O item que nós vamos analisar hoje do Evangelho é a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até, uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família, ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim
ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivos de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são o índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova, naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único? Mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar, no mundo dos espíritos, 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e, talvez, sob o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma. Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida à só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim, imediatamente e para sempre, separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação,
e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E a quarta, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso o que constitui a verdadeira família. Esse capítulo do Evangelho nos mostra como a reencarnação é fundamental, eu diria indispensável, para a nossa evolução espiritual. Inclusive para que nós entendamos que os verdadeiros laços que nos unem são os espirituais, o que explica alguns antagonismos entre pessoas de uma mesma família e as afinidades que encontramos fora dos laços consanguíneos. Ninguém está livre de ter no círculo familiar um espírito credor ou devedor de outras vidas, ou até de sermos nós mesmos o elemento estranho àquele grupo. É mais comum do que nós imaginamos esse expediente que a espiritualidade usa, não só para promover o resgate dos nossos tropeços, como também para alavancar o nosso processo evolutivo, já que os espíritos simpáticos geralmente se associam para tarefas evolutivas antes de reencarnarem, e se reencontram aqui no plano material de várias maneiras, não necessariamente dentro da mesma família consanguínea. Vai depender do objetivo desse reencontro, que pode ser uma prova ou uma expiação. Mas a face mais divina da reencarnação é a que dá a certeza de que aqueles que se amam jamais se separam definitivamente, não importa a diferença evolutiva. É graças a isso que os espíritos mais evoluídos podem interceder pelos seus afetos, mesmo desencarnados, mergulhar nos umbrais e nas zonas de sofrimento para resgatar esses afetos, auxiliando na sua recuperação. Seria uma injustiça para uma mãe dedicada, que levou a sua vida toda de uma forma absolutamente positiva, ir para o paraíso e ver o seu filho amado, que optou por uma vida desequilibrada, apesar do zelo e carinho dessa mãe, ir para o inferno de forma definitiva. Um belíssimo relato de como os espíritos podem auxiliar os seus afetos no processo evolutivo está contado no livro Renúncia, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Para quem não leu, eu recomendo, pois é uma comprovação de que só através da reencarnação nós veremos o chamado Reino de Deus, através das diversas encarnações e do nosso aperfeiçoamento, é que nós atingiremos a nossa perfeição. Acho que esse é o recado desse Evangelho, que nos traz esse benefício, que a reencarnação proporciona para a nossa evolução espiritual. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações, agora e sempre.